Oi, gente. Olha só, vamos falar de potenciação e raiz quadrada de números decimais. São as últimas duas operações que faltam para a gente fechar esse módulo, tá? Potenciação. Então, a gente vai lembrar. O que eu tenho aqui? Olha, 2 décimos elevado ao quadrado. Como é que eu vou fazer 2 décimos elevado ao quadrado? É 0,2 vezes 0,2. É o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Matemática não é adivinhação, lembra? Então, a gente vai ter que efetuar a multiplicação, olha. Olha o meu rascunhinho aqui. Esquece a vírgula e multiplica. Vai dar quanto? 4. Tem mais alguma coisa para multiplicar? Não. Quantas casas decimais? 1, 2. Então, o resultado tem que ter duas casas. 1, 2,0. Então, vai ser igual a 4 centésimos, certo? 1 décimo ao cubo. Então, é 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo. Eu multiplico os dois primeiros e o resultado pelo terceiro. Então, eu tenho 0,1 vezes 0,1. O que vai dar aqui? 1 vezes 1, 1. Vamos contar as casas? 1, 2. De trás para frente, 1, 2. Então, aqui vai ficar 0,01 vezes 0,1. Nossa, dá trabalho. Dá assim, gente. Esses números que eu coloquei aqui ainda são pequenos, às vezes são maiores. Vou multiplicar 1 vezes 1, 1. Tem mais nada para multiplicar, agora é só contar a casa. 1, 2, 3. 1, 2, 3,0. Então, aqui vai dar 1 milésimo, tá? Então, a multiplicação, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Tranquilo, bom? Agora, e a raiz quadrada? A raiz quadrada tem uma regrinha. A regrinha é a seguinte. Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de 0,25? A gente vai descobrir primeiro que quando o número é decimal, raiz quadrada exata só se tiver quantidade par de casas decimais. Eu dei 3 exemplos aqui, olha, em que é possível. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 4. Olha, quantidade par de casas decimais. Aí vocês vão perguntar para mim assim, mas e se a quantidade for ímpar? Aí significa que a raiz quadrada não é exata. Nós estamos trabalhando com raiz quadrada exata. Aí é um outro processo para a gente fazer, tá? Quando eu tenho quantidade par de casas decimais, eu posso tirar a raiz quadrada. Como é que eu faço? Esquece que tem vírgula. Então, ficaria 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Aqui, qual que é? Esquece que tem vírgula. Então, ficaria 0,04. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Esquece que tem vírgula. Qual que seria esse número aqui? 0,0081. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Esse é o primeiro passo. Ah, mas espera aí. Se o número é decimal, o resultado da raiz quadrada também vai ser decimal, não vai? Vai. Agora é que eu vou colocar a quantidade de casas decimais. Vai ser sempre a metade, tá? A quantidade de casas decimais vai ser a metade da quantidade de casas decimais do radicando. Tem 2 casas decimais, então a raiz vai ter uma casa decimal, de trás para frente. Tem 2 casas decimais, então a raiz vai ter uma casa decimal, de trás para frente. Tem 4 casas decimais, então a raiz vai ter 2 casas decimais, de trás para frente. 1, 2,0. Certo? Então, olha, para tirar a raiz quadrada, eu vou olhar as casas decimais, tem que ter quantidade par. Claro que eu não vou pedir para vocês calcular a raiz quadrada do que não tem jeito, né? Agora, a quantidade de casas decimais é a metade da quantidade de casas decimais do radicando. Radicando tem 2 casas decimais, a raiz tem 1. Radicando tem 4 casas decimais, a raiz tem 2, certo?